E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast, segundo episódio da temporada. Tô mega animado. Estou aqui com Márcia Bastos, minha sócia e co-host do podcast. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Também tô super animado. O tema de hoje, gente. Né? Isso aí que eu ia te perguntar, Márcia, o que a gente vai falar hoje? Vamos falar de endomarketing, que é a coisa que eu mais adoro fazer na vida. Festa. É muito gostoso. Festa, gente. happy hour, né, Márcia? Não, não é só isso, né? Mas tudo bem. Exatamente. É um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, justamente o como esse endomarketing pode ser usado pelas empresas para poder realmente gerar ações que impactam o seu time e que trazem resultados para o negócio. E para isso, não tinha como a gente chamar outra pessoa aqui, a não ser Nossa, mestre. Lucy Decache. Seja muito bem-vinda. Gente, assim, isso é endomarketing. Porque eu, de verdade, eu fico sempre muito feliz e muito emocionada quando eu sou convidada para participar de alguma coisa com a Conexão. E agora eu estou mais metida ainda, porque hoje, né, eu faço parte da Conexão. Exatamente. É Então, isso até que eu ia introduzir agora. Eu imagino que você já conheça a Lucy Decache, né? Porque ela tá sempre aqui nas redes sociais da Conexão, já participou do Conexão Cast na temporada passada, já tá aqui pela terceira vez, eu vou acabar ganhando o título. né? Eu tô Já tá concorrendo, quase eu tô virando aqui. aqui co-host do podcast. Mas para quem não conhece, né? Merece aqui uma apresentação. Lucy Decache é apaixonada por conectar pessoas e marcas, atua em comunicação e marketing há mais de 30 anos, utilizando aí eventos, estratégias para gerar experiências memoráveis, como ela mesma fala. Em seu currículo, a gente vê projetos incríveis. Ela já liderou Réveillon de Copacabana, Olimpíadas, Paralimpíadas, Copa do Mundo, evento da Netflix, enfim, uma infinidade de eventos Eventos da incríveis. Conexão Talento. Exato, e agora tem no seu currículo também o cargo de consultora da Conexão Talento. Uhul. Batalhei, corri atrás disso, isso fazia parte do meu objetivo. Não, mas é verdade, assim, a gente se conheceu por conta do De um evento, né? Empreendedores do Bem, da nossa querida Paula Tebet. Aqui, inclusive, Aqui no Hotel H. Mas esse Hotel hotel, H. esse Tem hotel história. tem história Tem na minha história. história, né? E agradeço a Paula, sempre que eu estou com ela, eu falo que eu agradeço isso, foi um grande presente. A gente não se desgrudou nunca mais desde Verdade. aquele dia. Aquele café, né, Lucy? Exatamente. O primeiro café, né? Foi. Gente, foi fantástico. E eu admiro, eu que sempre respeitei o profissional de RH, eu tenho uma paixão muito grande pelo profissional de RH, eu dou aula na pós, na graduação de RH, e eu respeito demais. Eu acho profissionais que têm uma missão que tem muito a ver com o que eu faço, né? Porque eu acho que o profissional de RH, e o que ele faz todo dia é gerar uma experiência favorável para o seu cliente. Eu acho que é isso a grande missão do profissional de RH. Então, eu respeito Aquele demais. que tem consciência, né? Pois é. Não, e Não. Lucy, já que você tocou nesse assunto, te interrompendo, a gente é um podcast de RH, né? Uhum. Então a gente tem que fazer o quê? Dinâmica. Claro. A gente tem que começar com uma dinâmica, então você não vai Vambora. escapar dessa. Ai, meu Eu queria Deus que você do céu, eu escolhesse um gosto número disso. de 1 a 50. 49, que era o número da minha 49. casa. Vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta e você tem que responder ela rapidamente, Sim, senhor. tá? Vamos lá. Qual é a lição que você acha que aprendeu tarde demais na vida? Fazer sonhos com longa duração. Legal, desenvolve agora. Então, eu fui casada durante 21 anos e eu tinha planos para quando meu marido se aposentasse eu tivesse netos. Caraca. Quando eu me separei, eu tive que pegar todos esses sonhos, amassar, jogar no lixo e sonhar coisas novas. Porque não fazia sentido, eu não tinha mais aquela outra pessoa com quem eu tinha sonhado aquilo tudo. E aí hoje eu não sonho mais coisa para a vida inteira, eu sonho para curto espaço de tempo e vou realizando, entendeu? Então hoje, ao invés de eu ter um grande sonho, eu tenho pequenos sonhos que eu vou realizando ao longo do caminho. Ai, até mais aliviado isso, Né? não? Mas Menos expectativa, Pô, né? menos pois é, e quando expectativa. você tem mais Eu ia mais dar de um conta. sonho, às vezes não realiza, você realiza o outro, tal, mas a frustração é menor, sabe? Porque você consegue dimensionar mais, mas foi um aprendizado. Legal. E isso mostra como que você é uma pessoa que pra mim sempre foi muito criativa, né? Sempre sonhou muito. E apesar de não ter aí ainda esse sonho de longo prazo,
você não tem limite pra sonho. Não. Quando a gente bota você dentro de um evento, de um projeto. Cara, a Lucy, né? gente, não, tem que falar para vocês. A Lucy é do nível. A gente vai lá, Lucy, vamos pensar aqui nas ações de endomarketing para essa empresa. A Lucy vem com umas ideias assim, incríveis, assim. Mas é porque Ah, os clientes fala, da meu Conexão não são clientes quaisquer. Os clientes da Conexão são clientes que esperam da gente coisas memoráveis. É Então, verdade. por mais que naquele momento ele não esteja preparado, disposto ou consciente para realizar, é isso que ele espera da gente. Não, e você tem muito isso, Lucy. Eu me lembro desse primeiro café, assim que eu te conheci, né? Eu não tinha nenhuma expectativa, como é que seria. Eu já tinha vivido encontros com outras pessoas que cuidavam de eventos, então eu já tinha uma expectativa assim, daquela coisa mais protocolo, né? Tipo, o que a gente vai fazer? Você vai entrar que horas? Como é que vai ser? Cerimonial, né? Oficial. Isso. E aí, quando a gente ficou conversando, eu lembro direitinho, a gente marcou numa cafeteria ali em Caraí, Grão raro. e a gente levou algumas coisas também do que a gente pensava em fazer, mas ainda muito para entender, né, como é que seria o nosso papel aí no evento da Paula Tebet. E, gente, sem brincadeira, foi 1 hora de conversa do nível, a gente foi na lua e voltou. Eu pensava assim, tem alguma coisa nessa bebida. E era só café. Olha, eu falei, eu nunca vi, porque Olha, eu não vou te dava contar, conta. eu acho que tinha, tá? Eu fiquei com a, né, e olha só, Márcia, o Lucas me conhece bem, com a tarefa de anotar as coisas, o que é horrível, porque eu não sou essa pessoa, sou a pessoa também de estar ali participando e tal. Pô, gente, eu não dava conta de escrever, de anotar tudo. No final eu já estava assim, meu Deus do céu, para onde a gente vai? Não é à toa que o evento Gente, foi... eu tenho que contar para eles que isso está sendo novidade para mim também. Eu não sabia que eu tinha causado essa Muito sensação impacto. toda, Foi um entendeu? impacto muito positivo, porque verdade. por mais que em algum momento a gente chegasse ali e falasse assim, caramba, mas isso aqui talvez vai onerar demais, isso aqui não dá para a gente fazer, rapidamente a gente conseguia uma alternativa. Então eu achei isso muito fantástico, né? Essa capacidade de virar a chave tão rápido ali naquela conversa. Mas sabe que isso também é um aprendizado. Eu aprendi quando eu trabalhei na Assessor, uma grande agência de assessoria de empresa, de RP. Eu aprendi lá o seguinte, que a gente tem que sonhar grande, porque é mais fácil você ir ajustando do que você chegar para o cliente e você ter um sonho desse tamanho e depois você querer crescer. Então, você sonha o que você... sem tirar o pé do chão, porque assim, senão o pessoal pensa que eu sou... Assim, eu sonho, são coisas concretas. É porque, assim, é porque eu ponho magia. Eu acho que tem que ter magia, sabe? Então... Não, e detalhes, né? Porque eu me lembro muito... é feito de detalhes. As tipo grandes assim, desde ideias a são feitas de detalhes. entrada, de como foi. Então, são coisas que realmente, óbvio que dão muito mais trabalho para a gente que está aqui na operação, né? Para acontecer. E é realmente uma entrega, um envolvimento de todos nisso, né? Mas o final, você fala, uau, né? Nem eu dei conta de que eu ia trazer tanta impacto para o outro. Que você está falando, eu acho que é legal pegar com o gancho da coisa do endomarketing, uma dica para quem pratica ou quer começar, que assim, uma grande ação de endomarketing ela é feita do detalhe. É o detalhe que faz a diferença. Né? Porque senão ela é somente um professor da faculdade. Eu digo que você sempre tem aquele professor que você leva para o resto da vida. Eu tenho Paulo Sérgio de Souza como referência, e aí eu perguntei para ele, eu estou me formando, eu vou perder o status de estudante, vou virar desempregada, né? Ele falou, não importa o que você faça sempre diferente, bota sempre a sua identidade no que você fizer, para as pessoas nunca terem dúvida que foi Lucy Decache que fez aquilo. Então, para que cada um, quando faça o endomarketing, busque o seu jeito de fazer. Né? Que não tem regra. Então, e para isso você tem que conhecer para quem você está fazendo. Mas eu vou falar uma coisa para você que talvez Lucas não saiba, Lucas, porque eu descobri recentemente, tá? Ih, lá vem. Essa não tá nem escritinha. Ela hoje está revelando. Essa vai dar até corte pro podcast. O que acontece? Ela também tem uma coisa muito legal, que eu acho que você vai puxar tão logo aí esse papo, que é justamente ter uma coisa na família, essa alma de artista na família, né? Eles têm, eu recentemente conheci a irmã dela, né, que até inclusive vai ser o nosso próximo Café Connect, todos convidados. No dia 31 Só agora. Aqui em Niterói, mas vocês vão adorar.
E as duas conversando num certo momento comigo lá, e contando das experiências, a trajetória, a experiência da família, da mãe, né? As coisas que aconteciam na vida delas desde criança, e aí aquilo, a minha chave virou. Eu falei, caramba, ela foi muito estimulada para isso. A mãe, né, no qual foi citado, o pai, né, enfim, a família foi estimulada ali a pensar, a criar, inovar. Então, E o ambiente faz muita diferença faz nisso, muita né? diferença. Desde a infância. A irmã é a mesma coisa que ela nesse sentido também. É óbvio que foi para uma outra área, que a irmã é fisioterapeuta, uma outra, Sim. mas até dentro da fisioterapia ela traz uma diferença na vida. Então, é incrível quanto que esses laços familiares. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da história dos seus pais, porque eu achei muito bonita. Eu acho que a galera vai gostar aqui. Como é que começou isso, né, para você, essa questão da criatividade? Então, a história dos meus pais parece a história de novela das 8, né? A família do meu pai era uma família, ninguém era rico. Também a noção de riqueza e dinheiro na década de 50, 60 é completamente diferente da agora, Sim. né? Mas era uma família mais abastada, que tinha tudo, e minha mãe de uma família muito pobre. Então tinha aquela coisa do príncipe casando com a plebeia, né? Que a família que fazia coisa, e meu pai bancou aquilo e tal. Minha mãe, eu falo sem menor, não é vergonha. A minha mãe tem um primário incompleto e eu dava aula para minha mãe. O que eu aprendia na escola, eu chegava em casa, o ditado que eu sou, gente, eu sou da época que tinha ditado, né? Então eu fazia tudo que eu aprendia, o ditado, o problema de matemática. Minha mãe tinha um caderninho e eu ensinava para minha mãe. E aí, a minha irmã, a gente tinha aquela barraquinha de venda, só para reduzir, para não levar o podcast inteiro. Aquelas barraquinhas de fogos. Uma vez uma vizinha levou para minha mãe comprar para o carnaval, tinha lança-perfume, serpentina e tal. Aí deixou na casa da mamãe para ver se a gente comprava. O que eu peguei? Aquela bolsa, estendi tudo no quartinho lá de trás e avisei a vizinhança que eu estava vendendo coisa para carnaval. Gente. Eu vendi a sacola da mulher inteira. Quando ela chegou para saber se a gente ia comprar, eu tinha vendido tudo. Então, era muito isso. Meu avô inventou um remédio para tirar calo. Nossa! Então, assim, eu tenho um tio que inventou um tipo de luz para poder medir a altura da água. Então, é uma família muito criativa, né? E acho que a dificuldade estimula muito a criatividade, porque Sim. você não tem o recurso para comprar uma Alexa, que a gente estava falando aqui ainda agora. Verdade. Aí você dá Nem um pode outro falar o nome dela, que de vez em quando ela desperta aí. Não, Na casa de todo mundo tá assistindo. Alexa, acabou, agora meu você que Deus. está. É terrível isso. Depois eles podiam contar para a gente quantas foram disparadas, né? E aí, enfim, mas é isso. Eu acho que foi uma infância. Meu pai foi. Você disse que era roda de conversa, né? Tinha Vocês ficavam roda de muito juntos. conversa. E, por exemplo, meu pai, ele fez contabilidade e comigo, já adolescente, meu pai terminou o direito. Agora, meu pai foi feirante, ele vendia ovos na feira. Então, é uma família, assim, foi com muita luta. A casa que eles compraram, eles fechavam as janelas com arame no início. Depois virou uma casa que era a única casa da rua que tinha televisão colorida. A vizinhança inteira foi assistir o primeiro capítulo da novela Dorico Paraguaçu, na minha casa. Gente. Então, assim, as festas de Rock aniversário... Santeiro? Não, porque eu sou esse mais qual? velha. O Dorico Dorico Paraguaçu das Irmãs Cajazeiras. Ah, sim. Bem amado. Bem Foi a amado. primeira novela colorida. A vantagem de ter minha idade é essa. Gente, eu fazia evento quando não tinha internet. Você sabe lá o que é isso? Nossa, Então, eu só assim, fico imaginando, gente. Então, acho que essa criatividade vem do você não ter. Você tem uma demanda, talvez a demanda daquela época seja um pouco parecida com a de hoje. Só que hoje você tem milhões de recursos. E aí, se a pessoa se acomoda em ter o recurso, não faz nada diferente, faz o básico. Verdade. Entendeu? Então eu vou para além assim. Eu não quero saber se eu não tenho maquinário ou recurso. Se não tem, a gente inventa, a gente dá um jeito de fazer. O que eu lamento hoje é que muita gente quer fazer grandes ações de endomarketing, grandes ações de comunicação, mas fica limitado a ter o recurso específico para aquilo. Sim. E esquece de usar a inteligência humana e o querer humano para fazer. Às vezes, juntando um com... Às vezes uma coisa antiga, um hábito antigo, ajuda a resolver e dá um charme para uma ação. Não, é entendeu? incrível. Isso, Hoje eu até complementando o que a Lucy está falando,
eu tive uma experiência bem interessante. Eu fui fazer um coach com uma liderança e ele foi contar para a trajetória dele, né? E ele me contou momentos memoráveis da vida dele na carreira e tal. E uma ação para ele, aí ele falou 1800, não sei lá, que ele estava contando o quê. Ele falou assim, cara, 1800, acho que eu estou exagerando, mas 1900, não sei o quê. Ele falou assim, Márcia, foi uma atividade onde a gente fazia um telefone sem fio, ou, né, que é uma atividade, mas aquilo marcou da forma como eu fui impactado, e o grupo foi impactado tão grande, que até hoje eu levo isso dentro da minha trajetória, porque eu nunca mais esqueci. Aí ele falou, eu falei, caramba, né? Então você vê, às vezes é o que você está falando, o simples. E eu vi também isso outro dia, não sei se foi num filme, em algum lugar, essa coisa do óbvio, né? Às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para o Exato. outro. Não, e o óbvio é a primeira coisa que você esquece. O óbvio é aquilo que você tem que reforçar sempre. Isso que eu queria te perguntar agora, Lucy. Uma pergunta óbvia. O que é endomarketing para você? Boa. Pois é, numa tradução, assim, conceitualmente, seria o marketing interno. Aí a grande pergunta não é nem o que é endomarketing, é o que é marketing. Perfeito. Porque as pessoas pensam que marketing é venda. Eu costumo dizer que marketing é preparar terreno. É como se você pegasse um terreno árido, não adianta você botar uma semente ali que não vai nascer porra nenhuma, né? É o momento do plim-plim, né? Do plim-plim, não, mas foi, não vai. Então, não adianta você pegar um terreno e jogar simplesmente a semente. O marketing é você revolver a terra, você nutrir a terra e você preparar. E aí você joga uma semente que às vezes nem é uma semente top. E ela consegue ter como crescer. Fazer marketing é fazer mercado. Fazer mercado é preparar. Então, o endomarketing não é simplesmente você chegar com uma solução pronta e botar lá para acontecer. Você tem que conhecer aquele terreno, preparar, remexer, que às vezes, antes de fazer uma ação, você vai fazer uma zona ali naquilo. Você vai criar um questionamento, você vai criar um incômodo. Às vezes, o incômodo é necessário para poder gerar Ele uma que causa a consciência. transformação, né? Porque a gente Claro. eu vejo muitas críticas por aí sobre o endomarketing quando ele é pensado de forma isolada. E quando a empresa acha que, pô, eu faço ali o meu happy hour e o meu colaborador continua Não, insatisfeito. todo mês eu tenho aniversariantes do mês e tal, e não, às vezes, assim, eu digo que comunicar é fazer sentido no outro. Às vezes, para o funcionário, às vezes aquele funcionário, tem 5 funcionários do mês. Para um, às vezes, aniversário é uma coisa muito dolorosa. Porque Como o às Dia das vezes, Mães, o dos dia das mães, pais. às vezes ele perdeu alguém muito amado no dia do aniversário dele. Às vezes o aniversário dele quando era criança era uma coisa muito triste. Então, eu não posso achar que para todo mundo comemorar o aniversário É algo bacana. é algo bacana. Então, primeira coisa é eu conhecer o terreno. Pode ter milhões de minas escondidas naquele terreno. E Eu não é tenho que a que gente não desarmar vá essas- fazer, talvez, uma ação de aniversário. Não, claro. Mas entender o que é importante também, Às vezes além, até né? trabalhar antes o que é aniversário. Porque eu tenho uma amiga que fazia aniversário para ela todo ano, ela tem um problema com envelhecer muito grande. Para ela é uma coisa muito dolorosa. Então, num caso como esse, o que é fazer aniversário? O que é mais um ciclo? O que você tem de bom? Até para poder ver. Então, endomarketing é esse marketing interno. Mas pensando que antes de ter solução presente, só chegar a entrar com aquelas soluçõezinhas clássicas, é você conhecer o terreno, preparar, nutrir, deixar ele E fértil. pegar feedback também, né, Lucy? Sempre. Depois de cada ação, né? Não, Acho que sempre. você pode ter um cronograma, né, um planejamento, mas às vezes você está começando uma empresa, a gente está ali, talvez a gente pense assim num cronograma até por uma questão de organização, mas não quer dizer que vivendo a operação, Não como vai você mudar, falou, né? não, mexendo nesse terreno, né? O que, por exemplo, se a gente fosse pegar assim, num curso de RH Tá. e falar de endomarketing, eu poderia chegar para uma turma e dizer, ó, basicamente você pode ter esse pack aqui e tal. Isso. Não é o que, é o como. Isso. É você entender o momento de aplicar aquilo. É o médico aprende a ver temperatura, tal, mas ele sabe a hora que ele precisa medir a temperatura, que hora que ele precisa apalpar o paciente, ele sabe aquilo tudo. Mas ele não. Ruim é aquele médico que você sabe que é o mesmo tratamento, a mesma coisa para todo mundo, independente da demanda. E o que você vê, assim, quando você olha para as empresas que trabalham com endomarketing, o que você acha que é o principal erro dessas empresas que estão aí fazendo ações e que não
não estão conseguindo Pois é, resultado. eu vou dizer uma coisa. Eu sou apaixonada e respeito o profissional de RH, mas uma coisa precisa ficar clara. Endomarketing faz parte de uma das ferramentas de comunicação integrada. Isso é uma ferramenta de comunicação. Eu acho que falta um entrosamento entre equipe de comunicação e equipe de RH. Perfeito. Porque do mesmo jeito que eu, como comunicador, por mais que eu seja criativo, eu não sou a profissional de montar um treinamento. Eu posso gerar as experiências no treinamento, mas não sou a profissional de montar um treinamento. Da mesma forma, que eu acho que assim, no curso de RH, eu hoje, aí fica o recado para as instituições de ensino superior, incluir disciplinas de marketing, de comunicação, ferramentas de comunicação integrada, levar esse conteúdo de comunicação para que o profissional de RH saia mais com essa competência desenvolvida. É um desafio enorme. A gente vê muita gente, muitos RHs, né, que pensam numa ação até muito legal, que a gente já viu ela ser aplicada e funcionar, só que eles não sabem vender isso para a empresa e nem colocar em prática. O que você falou, o que é claro, pô, legal, mas o como isso acontece na prática, por ele não ter os conhecimentos de marketing, por exemplo, de uma divulgação assertiva, de uma marca que chama atenção, de uma linguagem que está correta e alinhada com o colaborador, ele acaba errando. E às vezes dá um tiro no pé de uma ação que piora. E às vezes até para vender, ele não consegue vender porque às vezes o diretor, o dono, né? Falando de empresa grande também, mais o diretor, a área que vai aprovar essa ação, às vezes ela só consegue entender o custo, né? Sim. E não o impacto disso e você, dentro da como empresa. Você não né? domina aquilo, você não consegue justificar. Exato. Eu já tive a experiência de uma empresa em que a gente teve a experiência, a gente tentava desenvolver um projeto que eu lá, nossa, como eu fiquei com pena daquele projeto da empresa não ter entendido a ideia daquilo. E um dos motivos pelos quais a gente não conseguiu emplacar é porque existia uma disputa grande em departamento de comunicação e departamento de RH. E aí não chegava a uma conclusão, porque o departamento de comunicação não queria dar moral para o de RH, o departamento de RH não queria ceder aquele projeto de comunicação, e aí os colaboradores deixaram de ter acesso a uma ação incrível, né? maravilhosa. Um período, Sim. né? E o que você acha que uma pessoa que está numa empresa como essa pode fazer para tentar criar essa relação Eu melhor? acho que faltou ali, por exemplo, liderança. Porque se eu tenho uma liderança de comunicação, uma liderança de RH competente e consciente, que conhece, eles conversam. Eu vou fazer uma comparação meio esdrúxula, né? A gente tem aí a Rússia e a Ucrânia, que aí eu fico imaginando o que os civis que estão morrendo têm a ver com isso. Nossa. Então, assim, coloca lá Putin, o presidente da Ucrânia, bota um frente a frente e conversa para resolver o conflito. Eu acho que ali faltou os líderes se reunirem para resolver esse conflito. Quantas empresas eu já peguei... né? É nosso, né? Aquilo ali seria o bem da empresa. Mas não então, tinha impacta a área, os né? funcionários sozinhos chegarem a uma conclusão. Quantas aí que a liderança entra, né? Para poder justamente... Eu já tive vários casos de empresas... Mas nesse caso, a empresa, só contextualizando, a empresa faltou colocar a liderança para ouvir. Para ouvir. Ela delegou para abaixo da liderança para você ver como esses processos. Para você ver como é uma coisa... É sistêmico o negócio. Né? Porque os funcionários aí não tinham uma liderança e não tinham uma chefia acima da liderança. E quem sofre com tudo isso é o chão da fábrica, muitas vezes. Que às vezes sabe até a resposta, mas não tem autonomia para chegar para o povo e falar: povo, olha aqui, para com tudo isso, vamos lá, o que tem que fazer é isso, assim, assim, assim. Eu tive uma grande escola também, né? Eu trabalhei numa empresa de telecomunicações, né? Na época do boom. E foi muito fantástico isso, porque era conduzir eventos de endomarketing para muita gente. E aí, como a empresa era muito grande, vamos supor, cada site que a gente chamava tinha 5.000 funcionários. E a empresa como um todo tinha quase 100.000. E quando era criado um projeto... 100.000. Quando era criado o projeto, era um projeto que ia acontecer no Brasil inteiro. Em datas diferentes e tal. Eles iam até fazendo para ir vivendo a experiência. E é isso que eu quero contar, né? O quanto eu aprendi. Porque na época eu era RH, eu não era de comunicação.
Mas as pessoas viam em mim uma coisa muito da comunicação, e me convidavam para, cara, tá legal aqui, Márcia, ou vem participar, ou vem ser jurada, ou vem ser, enfim. Mas não fez só comigo, fazia isso com várias pessoas do RH. Então, a gente se conectava muito, né, nas ações, então a gente aprendia com aquela experiência, com erro, com acerto, e eles tinham essa prática de começar a fazer por site para ir pegando as melhores práticas e as coisas que não deram certo para melhorar, entendeu? Então, isso era fantástico. Eu falei, gente, né? Legal. Porque além da gente ouvir, eles faziam sempre o que o pessoal estava querendo, um público muito jovem, um público que na época tinha muita rotatividade, então as pessoas trocavam muito. E a gente queria justamente essa fidelização, né? As pessoas ali na empresa engajadas. Então, o que é bom para você? O que você falou no início, né? Entender o que é esse terreno. Não, e na sua experiência tem uma outra questão que também é muito importante, que é a diversidade cultural. Porque uma empresa com 100 mil funcionários no Brasil inteiro, então você aplicar uma ação, não adianta você pegar uma ação que necessariamente deu certo lá em Belém, ela não necessariamente vai causar o mesmo impacto, o mesmo resultado em Santa Catarina. Então, eles faziam o que pode ser o mesmo, mas você tem que observar a questão cultural, que isso não é limitante. Tem empresas menores. Quando a empresa tem duas online, sedes. não, e com online agora, que você tem gente trabalhando fora do Brasil, juntando. Isso não, eu não vejo isso como uma coisa limitante. Para mim é desafiador. É desafiador. E eu o acho que é mais RH rico. tem que ter isso, né? O RH ele tem que ter essa percepção, essa sensibilidade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para a Luca. Assim. Eu adorei aquela dinâmica. Acabou, era só uma pergunta. Não, vai ter mais. Porque eu adorei. Vamos para a segunda, negócio. então. Adorei Já que você falou. De perguntar, lançar um número assim, lançar pergunta. Adoro essas coisas. Tem um outro quadro que a gente tem aqui, que é Momento Desentala. Aff, Maria. Desentala. É para desentalar mesmo. É a hora de desentalar. E a pergunta é: qual pergunta você sempre quis responder, mas nunca te fizeram? Qual a pergunta que eu sempre quis responder, mas nunca me fizeram? Gente, nunca me fizeram essa pergunta de qual pergunta eu queria. Nunca me fizeram. Tá aí uma pergunta que nunca me fizeram, sabe? Eu não sei. Eu posso uma coisa que tem vontade de falar, assim, que você acha que é importante ser falado e que você talvez não vê tantas pessoas perguntando, tantas pessoas falando sobre. Eu acho que você, por exemplo, a gente acabou de falar sobre uma coisa que eu acho importante. Que assim, eu respeito pra caramba o setor de RH, mas que eu bato e que às vezes eu posso até ser encarada como falar, mas não. Que é isso, que assim, RH, comunicação e comunicação, e uma coisa tem a ver com a outra e tem que trabalhar junto. Mas tem que ser respeitado, porque existem profissionais de comunicação que podem, porque eu acho que cabe contratar um profissional de comunicação para um departamento de RH, por exemplo. Perfeito. Então, eu com acho certeza. Que é Nossa. isso, entendeu? Até de design também, enfim. A conexão com o talento que fica, né? Exato. Porque contratou uma profissional de comunicação. E não só isso, né? A gente, quando vai fazer projeto de endomarketing, de treinamento de qualquer área, a gente tem um time de marketing interno que participa e que contribui muito para o processo. A gente tem uma pessoa do time de marketing que está aqui com a gente, que está aqui, entendeu? por trás das câmeras. Está aqui andando de um lado para o outro, está parecendo o pai em porta de maternidade, esperando o filho nascer. Responsável por essa logo. Nossa, eu sou fã, gente. Dessa nossa logo. Eu sou fã pelo marketing. Sim. Sou fã declarado. Então, acho que é isso. Acho que eu sempre que eu tenho espaço, não é nenhuma pergunta que ninguém nunca me fez. A verdade é, sempre que eu tenho espaço, eu quero falar assim, ao profissional de RH, vá se capacitar, procure cursos da área de comunicação. Eu ia falar isso. Não tem problema, você não vai estragar teu pedigree, você não vai perder sua aderência. Pelo contrário, né? Você vai ganhar repertório. Assim, vai buscar os cursos que você tiver. Aliás... Eu até queria falar sobre isso, você sabe por quê? Porque como a gente vê muito aqui carreira, trajetória, né, pessoas, e também pelo meu network, pessoas que já trabalhei, e também clientes, enfim, eu vejo muito essa coisa da carreira do RH, e a pessoa sempre está olhando assim, não, eu tenho que fazer uma formação em cargos e salários, não, eu tenho que fazer uma formação em, enfim, deixa eu pensar outra coisa, DISC, um assessment, não, eu tenho que fazer uma formação, agora me fugiu um monte de coisa, mas enfim,
E eu não vejo né, desse profissional olhar com a importância para a área de comunicação. Eu não tive ainda, eu não tenho uma formação dessa, mas eu sou muito curiosa. E como eu te falei, desde o início, foi logo uma das minhas primeiras experiências, eu tive essa experiência. Então, eu trocava muito, eu aprendia muito com a pessoa, com a profissional da área. E eu ficava encantada, sabe assim, quando você fica babando? Eu falei assim, gente, que bacana, é uma coisa que eu não tinha pensado. Eu acho. Ó, quando eu dei aula no curso de RH da Unigran Rio, eu criei a disciplina Comunicação e Liderança. Eu dava essa disciplina. Então, eu levei uma disciplina e eu falava de comunicação, eles faziam o evento, era o trabalho final, a gente falava sobre ferramentas de comunicação integrada. Eu usava Kotler no curso de RH. E, Luci, Eu usava Kotler quando a no gente curso faz de RH. diagnóstico de empresas, o que é assim, das coisas que sempre Sim. aparece. Se eu vou dizer para você, E é top 3, sempre. top 3 e 100%. Comunicação. Pois é. Problema na comunicação. E assim, e aí a pergunta que eu vos faço agora, por que ainda, assim, as IES, as instituições de ensino superior, ainda não entenderam que, assim, que é uma disciplina. Não só as IES, os RHs também. Não, pois é, mas eu digo, enquanto formação do profissional de RH, colocar para eles, assim, esse desenvolvimento, eu acho que amplia. Quando eu comecei, eu tive muito essa atuação dupla, né? Venho tendo, porque quando eu entrei muito no marketing da conexão, atuando diretamente, realmente estudando, praticando, me formando nessa área e ao mesmo tempo trabalhando com RH. E eu fiquei impressionado como que tem temas que são correlatos. Como que coisas que eu aprendia no marketing, eu falava, meu Deus, mas o RH tá começando a falar disso aqui agora e o marketing já tá falando disso há 15 anos. O exemplo mesmo é a jornada do cliente, jornada do colaborador. Há quanto tempo no marketing a gente não fala da jornada do cliente? Não, Employee Experience. Employee Experience. Employer Brand. Exato. Então, assim, a gente quando fala de branding para RH, o cara fala, mas isso não é assunto meu. Eu falei, como assim? Se você está falando, peraí, uma coisa quando eu digo, quando é que eu devo me preocupar com o talento que eu vou atrair? Eu falo, antes dele ser o seu talento. É você criar a sua reputação para que aquele talento que você quer queria trabalhar na sua empresa. Isso é branding, isso é marketing. Duas casas, Luci, Felipe, que vai estar nos assistindo. Pessoas que se interessaram, e outros, tá, gente? Que se interessaram pela marca, né? E começam a falar, caraca, eu tô muito apaixonada. Então, eu quero o trabalhar. RH, ele contribui. Quando ele faz o recrutamento e seleção correto, a atuação do recrutamento e seleção, a prática, a forma como você encaminha pode elevar ou destruir uma empresa. Com certeza. Né? Então, assim, a gente, hoje o profissional de RH, ele não pode desconsiderar palavras como branding, como reputação, como marca, como... Não dá. Ele pode não ser especialista, então ele tem que ter alguém do lado no setor para ele buscar. Quando me chamaram para estender o primeiro bandeirão na minha vida, que foi o bandeirão quando o Rio foi escolhido da cidade sede. Gente, eu nunca fui ao Maracanã assistir um jogo de nada. Aí me chamaram para abrir um bandeirão na praia de Copacabana. Aí eu olhei para o lado e falei, vocês estão falando comigo? É isso mesmo? Não, né? É você. Eu falei, gente, eu nunca fui ao Maracanã, como é que eu vou estender? Não, mas você é boa de planejamento, de logística. Aí eu parei, olhei para cima e falei, se você está me botando aqui é porque algum motivo tem, né? Então eu vou... É que nem assim, a Conexão Italiana me chama para fazer podcast, eu venho, porque eu confio em você. E aí, o que eu fiz? Eu não sei fazer, mas eu tenho que contratar quem é fera nisso. E aí eu contratei chefes de torcida para minha equipe. Pessoas que sabiam fazer. E aí eu comandava eles, eu dizia, eu sabia o que eu queria. Mas eles sabiam fazer. Então, eu não vejo problema nisso. Então, o profissional de RH, o departamento de RH, o melhor cliente que eu tenho numa empresa é o departamento de RH. É isso que eu quero dizer. Eu já fiz eventos, eu trabalho com eventos para corporativos, para empresa, e o meu cliente interno, eu gosto, quando eu sou contratada, pelo RH. Não é pelo marketing, porque isso eu faço. Eu preciso ser contratada pelo RH, porque o RH é quem conhece o cliente interno. É quem vai me brifar. Sim. É quem vai me dizer. É quem vai me dizer o que quer alcançar. Então, eles não precisam saber fazer evento. Eu preciso saber fazer evento. Eles não precisam saber fazer. Eles sabem, a gente sabe fazer isso. Então, chama e a gente vai entregar. Então, a questão é você não ter...
Eu digo que quando eu era adolescente eu sofria, eu já contei isso acho que no outro podcast, mas é sempre legal falar. Eu sofria porque eu achava que eu não tinha nenhum talento. Porque eu queria ser muita coisa. E aí eu achava que eu não tinha um propósito, que eu não tinha um talento, porque as minhas amigas tinham Já muito tinha fé, aquela coisa. médico, não sei o Tá. quê, e eu falava, gente, eu não vou ser porra nenhuma, porque eu não sei. Eu queria ser professora, eu queria ser psicóloga, eu queria fazer evento, até que eu descobri que eu tenho múltiplos talentos. E que eu podia ser tudo isso. Então, eu ponho todos esses talentos no que eu faço. E aí, quando eu fui fazer, as pessoas perguntam, o que você faz? Eu digo, eu sou gerenciadora de soluções. Se existe Qual o esse nosso nome... carro? Qual o carro que a gente deu para ela? É Design criadora, Experiences. não, mas é criadora do Do inesquecível. inesquecível, Tá no também. meu crachá. Isso aí, Criadora do Criadora do inesquecível. inesquecível. Isso aí eu botei no meu Instagram. Tá lá. Não, e Luci, eu acho que é mais legal também fazer esse balanço e trazer para pequena empresa. Porque a gente atende muita pequena empresa e que às vezes olha para endomarketing e acha algo de outro mundo, algo tipo, pô, eu não consigo entregar brinde na casa de todo mundo, fazer aquele kit de onboard incrível e acha que endomarketing é só isso. O que você acha que um empresário, um pequeno empresário, mas que já tem ali uma equipe, né, que talvez tenha um RH mais operacional, como que ele inicia esse plano de comunicação? Olha, a empresa do meu pai era um escritório pequeno. Ele começou nos fundos da casa dele e tinha um escritório. E os funcionários eram apaixonados pelo meu pai e pela minha mãe. A minha mãe, ela até hoje, né? Teve uma época que eu fui fazer exame com o médico, Alcamir Issa, foi nosso secretário de saúde uma época. E o Alcamir eu fui fazer exame para ver se minha tireoide funcionava bem, porque eu estava engordando. Aí quando ele veio entregar o resultado, ele falou, tem uma péssima notícia para te dar. Aí eu gelei. Ele falou, sua tireoide funciona maravilhosamente bem, some da casa da tua mãe. Que a minha mãe cozinhava, ele falava, eu tento emagrecer e ela manda bolo, manda tudo para mim. E a minha mãe era uma pessoa que estava junto, todo mundo que fazia aniversário, ela fazia um bolo especial para aquela pessoa, com o sabor que era, ou quando um filho nascia, ela fazia. As pessoas elas sabiam que eram vistas pelo meu pai e a minha mãe. E era uma empresa pequena, doméstica. Então, eu acho que a empresa pequena é aquela que tem a possibilidade de fazer chegar até o seu colaborador de uma forma muito mais direta. Mais Sabe? personalizada, né? E às vezes é aquela oportunidade do dono da empresa chegar e lhe dar um bom dia, vamos tomar um café junto e sentar na mesa da cozinha com os funcionários. Então, eu acho que assim, o endomarketing, para mim, ele está muito ligado a uma coisa que eu vivo dizendo que o pessoal vocês são assim, né? Que eu digo que é a elegância, né? Que eu vivo dizendo que vocês são muito elegantes, né? No trato. Eu acho que o endomarketing é isso, ele está muito ligado à elegância, do relacionamento, do trato. Quando você é amoroso, Sensível. é sensível, é que amoroso, assim, não é uma coisa piegas. Sabe? Mas quando você é empático, quando você exerce a alteridade, quando você enxerga o outro. Eu digo que, por exemplo, eu trabalhava numa grande empresa, eu precisei emagrecer 70 quilos para ser enxergada. Nossa. Porque existia um preconceito, porque o gordo ele é engraçado, mas ele não é competente. Ele não tem responsabilidade. Eu precisei emagrecer 70 quilos para a diretoria me cumprimentar, para eu ser enxergada. Isso era uma crença que você tinha, né? Não. Na verdade, na prática, assim, eu não conseguia furar o cerco. Tá bom. Quando eu emagreci, é engraçado você ver que eu perdi metade do meu shape, só aí eu comecei a ser enxergada. Então, uma empresa, quando enxerga cada um dos seus funcionários, isso para mim já é endomarketing. Eu vou até falar para vocês, assim, eu tenho experiência de uma empresa que a gente atuou, que tinha 60 funcionários. E a gente começou a fazer algumas coisinhas pequenas, assim, né? Por exemplo, a questão, no dia do aniversário, o dono da empresa ligar para esse colaborador. Olha aí que maravilha. E é do nível dele falar para a gente, Márcia, a pessoa está até hoje rindo para mim, porque foi tão impactante ele achar que eu tinha lembrado, né? Que realmente ele sabia, mas ele vivia aquilo. Que líder bacana ele era, né? Porque as pessoas ficavam felizes. Outra né? coisa, por exemplo, eu estou dando aqui algumas dicas que eu acho que é importante, né? Às vezes a pessoa está ouvindo, fala, mas gente, vocês estão falando e eu não estou conseguindo visualizar. Uma outra coisa legal, assim, que é justamente ligada a essa coisa personalizada, era receber um colaborador. Aí o Lucas falou, mas tem que ter um kit. Não, a gente combinava o seguinte, no primeiro dia do colaborador, ele almoçava com os donos da empresa.
Então era um almoço de boas-vindas. Isso não é legal? Eu E é uma acho. coisa simples, o cara vai almoçar. É. Ele só vai ter que pagar mais um almoço, mas Não, o que e aquilo assim, vai gerar de... e É. isso diminui aquela distância, porque às Isso. vezes numa empresa pequena, essa distância é muito maior do que numa grande empresa. É. E às vezes justamente a aproximação gera mais medo, porque como você tem mais chance de esbarrar, você fica muito mais refratário. Eu trabalhei aqui, tem uma grande empresa da área de saúde de Niterói, que todo ano eu fazia todas as ações e tal, e uma das ações era a festa de final de ano. Cara, você quer ver uma coisa que os funcionários não abriam mão e que eles amavam? Era a festa de final de ano, o convite era a camiseta. Mas não bastava a camiseta. Assim, eles tinham que customizar. E era um concurso. Você não tem ideia. Não, você não tem ideia do que o pessoal fazia com as camisetas. E aquilo virou uma ação. Eu passei a entregar a camiseta uma semana antes da festa, tinha entrega na empresa, e eu levava a turma do curso de modas da universidade onde eu dava aula e fazia e customizava. Então a pessoa e fazia uma fila imensa. Aí eu fazia assim, 5 modelos já customizados. A pessoa na fila já escolhia modelo 1, 2, 3, 4, 5. As meninas do curso de moda entregavam meio customizado e tinham mesas com lantejola, com não sei o quê. As pessoas sentavam para customizar. Ou seja, não era um convite, né? É. Era um... Agora, naquela Não um convite para empresa, uma festa. essa é? camiseta Roupa de customizada é festa. cultural, tinha uma É. importância muito Sim. grande. Muito E legal. E aí te conecta muito com a empresa, né? Exatamente. É. E não custa. Se você pensasse o cliente, que era uma festa para 1.500 pessoas, com essa ação de entrega, a camiseta ele já ia fazer. A ação de chamar o curso de moda, mas isso ele gastava R$ 1.500. Para 1.500, ele gastava R$ 1. Não. Que é essa conta que às E aí vezes o é pessoal mais- não faz, É entendeu? mais do que essa conta o que isso traz de benefício Sim. para a empresa. Quando a gente faz uma ação como essa, né? Ô, Márcia, Esse cara, por exemplo, que recebia a ligação, ele já estava impactado com a empresa. Que ele sentava para almoçar com os donos e falava, gente, que isso? Não, Eu não sou mais um, porque podia ser qualquer cargo. Você ir para uma festa e customizar a sua... eu Né? vou São além. coisas que... Pô, aquela festa tinha que vir minha camisa, minha Não. camisa... E eu vou além, vamos falar de marketing, não é endomarketing, vamos falar de marketing. Isso aí gerava resultado de marketing, sabe por quê? Porque a gente criava uma hashtag, todo mundo publicava e aquilo vazava. Então, Isso. o que acontece? Fantástico. Eu estou mostrando para todo mundo, olha a empresa do cacete que eu estou trabalhando. Isso já é marketing, Não, já não é mais só endomarketing. E isso hoje em entendeu? dia está muito forte, né? Cada vez mais a gente vê empresas que estão investindo mais internamente para poder vender o seu negócio. Cara, se o colaborador diz que a empresa é boa, eu não. Gente, isso diz mais do que qualquer anúncio de Muito, intervalo de muito. Rede Globo e final de BBB, entendeu? Tem um case muito famoso que é da Zappos, quem está assistindo aí pode procurar mais, que é uma empresa dos Estados Unidos que ela não investe em marketing, nenhum centavo, nem em comercial, nem em tráfego, em nada. Ela só investe no time. Só investe no time. E ela ficou tão famosa pela incrível cultura que ela criou internamente, pelo processo seletivo deles, que é mega acirrado para você entrar, e pelas experiências incríveis que eles geravam para os clientes, porque era uma coisa muito personalizada, que todo mundo ama a empresa. Então, mas aí o que você falou, eu achei interessantíssimo que você diz, a empresa não investe em marketing. Aí eu diria assim, aham. a estratégia de marketing É isso. dela. Exato. Isso é uma estratégia de Exato. marketing, porque aí que é importante a gente colocar, porque o cara de marketing vai chegar para você e dizer, cara, você está gastando uma nota com anúncio, com não sei o quê. O teu potencial de marketing está dentro de casa. Olha as reclamações lá no marketing. seu Reclame Aqui, por exemplo. Não está marketing. investindo em conquistar novos clientes, olha quem está falando de você. Exatamente. Vou até dar um exemplo também para vocês, que é legal, até para a gente... por exemplo, o Hotel H, quando a gente entrou aqui, que a gente também está fazendo o RH deles, né? E aí, uma das coisas que eu perguntei lá pro dono, né, e tal, o que o RH, o Hotel H tem de diferente? Ele falou, cara, a gente trata as pessoas com uma experiência, assim, tem sempre um mimo, algo a mais, uma coisa que vai impactar, né? As pessoas aqui, a gente está sempre preocupado com isso, com essa coisa. E aí, né, gente, olha aqui, gente, olha, na boa, olha o mimo que a gente recebeu hoje, olha aqui, olha não é um aqui. sanduíche, não é um sanduíche, não é um... Entendeu? Então, assim, é óbvio que o colaborador daqui, ele é impactado com o dia a dia, porque não foi a diretoria que pediu para acontecer isso, foi alguém
que viu a gente aqui e trouxe esse mimo. Então, isso está nos colaboradores. Isso é o ir além. E o Entendeu? importante é ir além, porque assim, a gente não encanta o cliente quando a gente faz o que ele espera. Fazer o que o cliente espera é o que você tem que fazer. A questão é quando você faz o que ele não espera e ele gosta. Porque também não adianta fazer o que ele não espera, que não faz sentido para ele. Você agrada o cliente quando ele percebe, poxa, a Márcia, o hotel se preocupou em prestar atenção no que vai me agradar. É o detalhe que você trouxe. Mas não é o detalhe que é importante, porque muitas vezes a empresa me entrega um brinde que é importante para ela. Mas ela não, porque brinde é outra coisa que tem que tomar cuidado. que dá um podcast. A gente escolher brinde para evento já dá um podcast, porque não adianta só canetinha, ou iPad, ou a coisa, que às vezes não faz o menor sentido. Até esse pro brinde cliente. de início, né? Exato, onboard, kit de onboard, às Pô, vezes. às vezes a pessoa dá um negócio que não tem. A Nada. pessoa olha para aquilo que eu vou fazer. E um monte de coisa que só com a marca, né? Um negócio Não, que só tem a o logo. problema, ele tá ali Tem que querendo ser merchandising, ele funcional. confunde onboard com kit de Isso, merchandising, tem que que é ser outra história. funcional, tem que ser usado no dia a dia. É legal, cara, pô, uma empresa home office vai ganhar um fone de ouvido, é uma coisa... Aliás, gente, eu ganhei um fone de ouvido maravilhoso no meu onboard, que eu morro de inveja. Aqui na Conexão tem essa preocupação, né? As pessoas, por exemplo, começam a trabalhar, ou mesmo até antes, né? Quando ainda está no processo de seleção, e a gente fala, cara, você quer conversar com o colaborador, tal, para você conhecer e saber o que ele está sentindo da gente? Porque nada melhor, como a Lucy falou hoje, do que quem está aqui para falar o que ele sente, né? E hoje a gente tem plataforma que faz isso, né? Glassdoor, por exemplo, é uma plataforma aí que o colaborador vai lá, dá a opinião dele sobre a empresa, pode ser anônimo, e muita gente entra lá para olhar antes de entrar na empresa, ver a nota, ver como são as recomendações. E eu vou falar uma coisa assim pela qual eu estou apaixonada e já quero começar muito, porque eu já fiz, durante a pandemia, eu trabalhei com eventos online. Aham. Trabalhei num evento que foram 6 dias, com 12 horas por dia, palestrantes do mundo inteiro. O desafio da gente não era o palestrante que estava no Canadá, mas o palestrante que estava num sítio em Nova Friburgo. Por causa da nossa internet. Mas eu tô doida e eu vejo que assim, uma dica aqui para o pessoal usar bastante, a gente usa bastante na Conexão, tá um charme, tá maravilhoso, é o metaverso. Ah, legal. É a gente juntar o endomarketing com eu tô assim enlouquecida para começar a fazer um evento no metaverso, um evento corporativo mesmo, com o pessoal. Quem tá assistindo aí, não sei se endomarketing. sabe, né? Mas a Conexão tem um escritório no metaverso. O nosso escritório é lá, então cada um tem a sua salinha, a gente se encontra lá, se fala por lá. Ó, Mas nossa linha, né? Não, É. tem a parte da Márcia. Olha, agora assim, foi comentado e eu aproveito aqui, eu acho que está faltando a cafeteria do Lucas. Do Lucas, que tem que ter. Eu já reivindiquei, porque eu não saio do metaverso, eu nem desligo. Eu falei, gente, podia ter um dormitório. Agradecer até o Guedes, né, da Epic. É verdade, que, nossos parceiros. né, são nossos parceiros e que nos proporcionaram esse escritório. Não, eu acho que quem tiver curioso, vou dar uma dica, saber o metaverso, manda uma mensagem pra gente, de repente a gente libera um acesso, uma visita ao nosso metaverso. Quem quiser conhecer o metaverso da gente, manda uma mensagem, a gente libera um acesso, vai lá e a gente recebe vocês lá no metaverso com um café. O que você acha? Isso aí. Um chopp no Bar da Márcia. Aí, ó, maravilha. E, Lucy, você estava falando agora, a gente estava falando aqui do kit de onboard, que muita empresa erra, né? A gente tem um outro quadro aqui. Essa frase já deve ter ouvido falar, que é uma frase que a gente está agora usando bastante. Abraçar árvore é o caralho. Já ouviu a gente falando isso? Já. Então, a gente, né, pra quem tá aí ouvindo, tem essa máxima aí no mundo corporativo que RH abraça a árvore e tal. E a gente Só aqui faz dinâmica. só faz dinâmica, só faz festa, só dá brinde, né? Então tá muito a ver com o que a gente tá falando aqui. E a ideia aqui, o que que você já viu aí no mundo, em empresa e tal, mais assim, abraçar a árvore? Mais ação sem sentido, mais uma ação que alguma empresa fez ou que algum RH proporcionou e que... Eu já vi uma ação, porque uma vez a gente fez uma ação, porque os funcionários não queriam usar EPI. Tinha dificuldade, o cara esquecia o capacete ou não usava luva, e isso gerava uma série de acidentes, né? Então a gente foi contratado para poder fazer com que eles conscientizassem que não era obrigar. Eu falava, gente, não adianta obrigar. Se o cara não perceber a importância daquilo, ele não vai usar. Perfeito. Então, assim, a gente tem que explicar, porque às vezes
Uma vez eu fui fazer uma campanha de acreditação e queriam que eu chegasse motivando os funcionários. Eu falei, não, primeiro eu tenho que informar. O povo não sabe o que é uma acreditação, eu tenho que contar para ele o que é. Porque se ele souber o que é, ele vai entender a importância daquilo no currículo dele. E foi o que fez. Uma das primeiras funções da comunicação é informar. Tem muita gente que pensa que a comunicação ela existe só para vender, mas ela tem informação. Não, é a questão do óbvio também que a gente trouxe. Exatamente. Não, e nesse caso do EPI que você disse, é muito importante reforçar essa questão do ele entender a importância e a partir disso ele tomar essa decisão. Muita gente erra no endomarketing nisso. Eu tenho que comunicar isso. Eu vou lá e comunico. Eu não me preocupo se aquilo foi entendido, se aquilo foi compreendido, se aquilo virou prática. De novo, né? Comunicar é fazer sentido no outro. Não adianta fazer sentido em mim. Aí a gente fez uma ação que a gente tinha TVs no refeitório. O que a gente fazia? A gente chegava, o cara estava almoçando e a gente gravava com algumas famílias. Então tá o João almoçando. E de repente, na frente da televisão, passava o filho do João. Oi, pai! Eu vim aqui no seu almoço, tal, que bom que você está aí almoçando, tá? Olha, eu vim aqui te falar o seguinte, não esquece de usar seu capacete. Ai, que máximo! Sabe por quê? Eu tô aqui em casa te esperando para você brincar de carrinho comigo. No coração. Cara, e sabe de onde eu me inspirei com isso? Ah. Quando eu era criança, no carro do meu pai, tinha um imã. Gente, eu tenho 61 anos, tá? Só para contextualizar. Tinha um imã que era assim, papai, eu te amo, ou papai, dirija com cuidado. E tinha a minha foto e da minha irmã, não tinha ainda meu pai. E aí isso, você vê o que é legal você buscar na tua experiência referência. Aquilo lembrava meu pai o tempo inteiro que ele tinha que dirigir com cuidado, porque a gente estava em casa esperando ele. A partir daí eu fiz isso. E aí isso não é abraçar a árvore, mas é porque pegaram esse gancho dessa ação que deu certo e quiseram começar a usar tudo isso para tudo. Então, tipo assim, queriam falar sobre a importância... o que foi mais abraçar? Foi tipo assim, cometeram um erro equivocado, que queriam falar sobre a importância da presença de Deus na vida das pessoas. E aí fizeram uma ação, tipo um vídeo lacrimejante para os funcionários, só que não se preocuparam em saber se as pessoas eram católicas, evangélicas, sei lá o que era, e se a pessoa queria, se ela via a importância de Deus na vida dela, não dá para... Mas aí fizeram alguma coisa... Começaram a usar aquela experiência inicial da família que você trouxe, que remetia a família para coisas além... Sim, e fizeram de uma forma assim, fizeram um evento... Sabe, assim, muito lacrimejante, com aquela coisa, umas dinâmicas de tinha que chorar e você não pode desistir do teu sonho. E, gente, era quase que uma sessão... E é isso, por isso que hoje em dar dia... conta disso, às vezes, não é fácil. E por isso que hoje em dia a gente tem pessoas que odeiam dinâmica. Por isso que tem esse preconceito todo, né? Público de TI. Não, porque assim, ali eles estavam fazendo... Porque assim, as pessoas se equivocam... As pessoas se equivocam, que assim, eu tenho, por exemplo, na época que eu estava na faculdade, eu fiz um curso de dinâmica de grupo. Eu dei aula de dinâmica de grupo na pós-graduação em São Paulo. Eu dei a aula na pós, a minha matéria é ela sobre dinâmica de grupo. Então, eu sou de comunicação e eu amo dinâmica de grupo. Para mim, dinâmica de grupo tem a ver com game. É uma forma de gamificar uma ação. Só que para isso, você não pode fazer... Eu pego, às vezes, uma dinâmica e eu mudo, ela é base. Então, eu acho que assim, que existe esse cuidado, né, da gente entender o que... Não, e eles acham que, na verdade, assim, o que eu acho que ali foi o abraçar a árvore, é porque era uma coisa muito... aquela coisa de que pegaram um gancho no final, que você trouxe da ideia, chorar de se acabar, a pessoa tem que sair tocada. Às vezes não, cara, não precisa. Às vezes você faz uma coletiva de imprensa... Tu tá fazendo uma puta dinâmica com o pessoal. Não, e sabe uma dica que eu gosto muito de compartilhar? É você pensar no impacto que você quer gerar com aquela ação. Muita gente pensa, vamos fazer, tem que ter uma dinâmica. Qual? Faz essa aqui. E aí a gente pergunta, mas por que essa dinâmica? O que você quer gerar com ela? Eu quero gerar a aproximação das pessoas. Ou será que isso vai realmente aproximar as pessoas? Quer testar? Chama um grupo, compartilha essa ideia, pergunta para essas pessoas se realmente... Se elas fizerem aquilo ali, elas têm essa percepção que vai aproximar. Você já foi a algum filme ou alguma apresentação de teatro que você saiu de lá sem ter uma resposta do que você viu? Sim. Às vezes, uma ação de endomarketing não tem que ter resposta. O que faz o mundo girar não é resposta, é pergunta.
É sair com questionamento, Às vezes tem gente que se incomoda em que os funcionários, as pessoas saiam questionando, acham que tudo tem que se resolver ali, não tem. Às vezes, o grande objetivo é gerar a dúvida, o questionamento, é tirar a pessoa. Meu filho diz, mãe, o problema não é a zona de conforto, conforto é bom, é a zona de acomodação. Então, é a gente tirar a pessoa da acomodação, entendeu? Então, eu acho que é isso, não ter obrigação de responder tudo, não ter obrigação de resolver ali na hora. Ou que também sai todo mundo, né? Foi impactante. Tem que ter um objetivo, tem que ter um objetivo claro. Qual é o meu objetivo com essa ação? Senão não faz sentido. Não, e ação pela ação, né? Muita gente faz isso. Tem um cronograma, tem que ter o dia, comemorar o dia tal. Não, mas tem que ter coffee break. Quer ver a coisa de evento? Tem que ter coffee break. Aí, às vezes, o negócio dura. Às vezes, eu pego o cliente que diz assim: ontem a gente participou de um evento, e o que eu vou falar aqui, eu falei para a dona do evento. Eu fui fazer a produção. E aí, no início lá do evento, ela botou o hino nacional. Eu perguntei para ela assim: você gosta do hino ou você está fazendo o hino porque você acha que tem que botar? Ela falou: porque eu gosto. Eu falei: tudo bem, porque não é obrigatório ter hino. Então, o meu papel é chegar para o cliente e orientar. Você não tem que ter hino. Mas ela falou: mas eu gosto. Beleza, ela gosta, tal, não sei o que, e botou. E ela cantou olhando para a bandeira e botando a mão no peito. Porque assim, e ela ficou feliz e ótimo. Agora, eu não tenho que ter, todo evento tem que ter coffee break, todo evento tem que ter mestre de cerimônia, todo evento tem que ter dinâmica. Protocolo, né? É verdade. Às vezes você surpreende, às vezes, por exemplo, o que você faz é um kit que você entrega, porque a pessoa não vai ficar ali, ela come depois, entendeu? É verdade. E Lucy, como é que funciona assim esse processo criativo para pensar numa ação dessa? Quando você recebe aquilo ali, um cliente chega pedindo até aqui na conexão e tal, onde você vai buscar? Eu vejo que você resgata muita coisa da sua infância, da sua história, né? Como é que funciona isso? Você tem um processo estruturado, você vai criando um modelo próprio? É engraçado que a Márcia citou a minha irmã, e o que eu vou falar agora tem muito a ver com o tema sobre o qual ela vai falar, dia 31 de março, na segunda edição do Café Connect, que vai ser no Café pelo Mundo. Já estou fazendo aqui o nosso merchandising. E ela depois vai de amanhã. Depois de amanhã. Depois de amanhã, exatamente, gente. É porque vocês pegaram, né? Vocês entenderam. Enfim, ela vai falar sobre a escuta, né? E assim, eu acho que o grande segredo do meu sucesso ao criar ações está na minha escuta do cliente. Eu fiz uma vez um casamento, eu já fiz muito eventos, adoro fazer casamento 15 anos, gente, adoro, tá? Adoro, porque eu invento muito. Aí uma vez numa reunião com os noivos, eu estava conversando com a noiva, o noivo falou: eu vou deixar vocês aí conversando e vou embora. Eu falei: ué, mas você não vai ficar? Não, casamento é bolo da noiva, foto da noiva, música da noiva, aquilo, tá aí o tom do casamento. Para mim, ali, ele me deu o tom do casamento. Quando ele foi embora, a gente conversou sobre tudo normal. Eu falei: fulano, olha só, seu noivo falou isso assim, o que você acha? Eu adoro fazer complô. O que você acha da gente fazer o casamento do noivo? Ela topou. Então, durante a primeira hora do casamento, você chegava, na época tinha aquelas fotos que você fazia assinatura, era a foto desse tamanho do noivo, só do noivo, para você botar a assinatura. Em cima do bolo só tinha o noivo. Não acredito, você. As músicas que o DJ tocou na primeira 1 hora eram as músicas preferidas do noivo. Eu tinha um fotógrafo fazendo foto só do noivo. E aí, como é que ele... Cara, ele não estava entendendo nada. Nada. Imagina, E aí virou o casamento do noivo. E aí, na hora do agradecimento, era aquele prédio que fica em frente ao Museu do MAC. Tem um prédio ali. Então, tinha um telão e ali você viu o MAC. Ela fez um discurso, a gente botou um vídeo contando a história dele, desde bebezinho até conhecer ela e tal, mas o vídeo começou com ele, tá? E a gente acabou com uma queima de fogos, que era uma coisa que ele amava. Então, o grande homenageado do casamento foi o noivo, porque isso tornou o evento único. E assim, foi a escuta, porque ele podia ter falado aquilo. A escuta é muito importante. E aí eu ter falado: tá legal, tá bom. E vamos. Aí, se eu tivesse o padrão, se eu fosse aquela pessoa do padrão, eu falava: então vamos lá, vamos falar do buffet, vamos falar. A outra história rápida também envolve o noivo. O noivo chegou para mim e falou: só vou pedir uma coisa.
não quero que toque o Uísque a Gogô. Eu falei, por quê? Ele será, falou, né? não aguento mais ouvir o Uísque a Gogô. Eu tô indo, tem uma época que você vai, é muito festa de 15 anos, Tem. seus Cada amigos Eles vez. tinham fazem 15 aquelas anos, e musiquinhas tem a padrões, época de né? amigo que casa. É. Então era o medley. E aí fazia parte do medley o Uísque a Gogô. Eu cheguei pro DJ e falei, fulano, nem leva. Ele falou, porra, Luci, mas vão achar que eu sou um DJ, né? Precário. Porque eu falei, não me interessa. Você não leva para não correr o risco de você botar. Não tinha. Aí os amigos começaram a ir lá pedindo, o DJ falou, não tem comigo, porque ele tinha que passar a testagem de competência. Não, e esse ponto de escuta é importante reforçar, porque em muito projeto que a gente entra, né, a gente vê o RH falando, não, aqui eu conheço todo mundo, o público é assim, eles gostam disso, eles não gostam daquilo, e ponto. Eu trabalho aqui há 20 anos Já e é me assim que bota a funciona. criatividade. Eu já fico incomodada com isso. Eu falo, E aí- eu a não gente- sou a pessoa. E Eu aí a não gente sou pergunta, que legal, né? Se você conhece tão bem esse público, as ações devem estar sendo um sucesso. Como é que tá a participação? Como é que tá o NTS? Mas você sabe que justamente por conhecer, você entrega aquilo que você conhece. Só que eu não conto tudo a você. Exato. E aí eu tenho que te surpreender te entregando aquilo que você não conta. Que foi a história do noivo. Ele ali não estava me dizendo, eu quero que você faça um É casamento a escuta pra mim. ativa, não é só Entendeu? escutar o que a pessoa está dizendo, Não, é ir além, é o né? além. É. Então, é assim, é você escutar de corpo inteiro, é você observar a reação da pessoa. Eu já tive noiva que eu falava, vamos botar uma tenda, meu casamento não vai chover. Eu falei, não, tudo bem. Mas o seu casamento é a céu aberto. Mas no meu casamento não vai chover. E aí você tem que, às vezes, até bancar e dizer o não. E porque eu já tive noiva que falou isso, e meia hora depois que ela chegou na festa, caiu uma tromba d'água. Ela só olhou para minha cara assim, eu falei... E eu acho que é legal para o pessoal que está ouvindo, trazendo para o mundo corporativo, uma ferramenta que é muito boa para isso é a pesquisa de clima. E hoje tem ferramenta que mede isso de forma contínua. E que é muito legal para a gente medir efetividade de ação. Por quê? Você tem ela medida toda semana, aí você faz uma ação no mês. Você consegue medir o quanto que aquilo afetou o resultado da sua pesquisa de clima. Qual indicador específico foi aumentado ou reduzido com aquela ação, E você né? entender que sempre tem que mudar não é ruim. Eu acho que aí vem... Eu tenho um tesão muito grande pelo que eu faço. Eu faço isso assim... Eu amo ganhar bem para fazer o que eu faço, mas quando eu faço sem ganhar nada, eu faço com o mesmo tesão, porque eu amo muito fazer o que eu faço. Eu sou uma pessoa muito feliz por poder fazer o que eu gosto. Quanta gente tem aí que não consegue fazer o que gosta. Então, assim, a gente poder estar sempre tendo que mudar, olhar para o mesmo colaborador de uma forma diferente, não é ruim. É uma graça, é uma oportunidade. Eu acho que para que endomarketing seja uma coisa de sucesso, você tem que entender que você vai ter sempre que olhar para o seu colaborador esperando ver uma coisa diferente nele. Eu queria até trazer uma coisa que é bem legal, que a gente tem na Conexão também, que é o teatro corporativo, né, dentro do endomarketing. Porque Verdade. O Lucas falou aí agora o que aconteceu depois dessa ação, né? Eu me lembro que a gente foi convidado para fazer um kick-off de um programa de liderança, né, para uma empresa grande. E era uma empresa de call center e a gente meio que ousou também e falou assim, olha, para a gente fazer esse kick-off, não dá para fazer, porque a ideia central é sempre, vamos envolver a liderança. A liderança tem que comprar esse projeto. A gente falou, não, óbvio, a liderança tem que comprar esse projeto, a gente vai fazer ações para a liderança. Mas eu acho que todo mundo tem que saber desse projeto. Elas falaram assim, não, a gente tem certeza disso. Aí foi permitido que a gente entrasse dentro da empresa, né? Imagina, uma operação rodando, todo mundo atendendo, né? Diversos, né, clientes ali. E a gente passasse com o teatro. A gente criou um personagem, tudo muito estudado, enfim, tudo, né, ensaiado, né? Só que esse personagem entrava igual um furacão, fazia muito barulho. E uma das coisas que a gente avisava, né? A gente chegava no cliente, a empresa Nível Brasil, e a gente chegava no cliente e falava, olha, primeiro para quem era ali o gestor daquele site, vamos dizer assim, olha, a gente vai fazer barulho, tudo bem? Não, tudo bem. A gente segura quanto tempo? Uns 15 minutos no máximo, e a gente entrava. E aí, fazia aquela brincadeira, falava com todos os operadores, fazia muito legal, era como se ela fosse uma apresentadora de TV, tá? E tivesse trazendo uma novidade, ela era famosa, ela falava, estava sendo televisionada para diversos países,
E para esse mundo de call center fazia muito sentido aquilo ali. Eles se sentiam muito importantes, aquela coisa, né, muito interagindo e tal. E o que eu quero trazer é o seguinte: a gente foi passando site por site. E o feedback que a gente recebeu é que, como essa área, esse departamento, ele é muito monitorado. Ele é monitorado, são vários indicadores. Eu nem vou conseguir te lembrar todos aqui, mas tem negócio do tempo médio de atendimento, tem enfim, uma série, e tem até um painel, e aquilo vai sendo controlado. Que como a gente passava com essa ação, depois, logo depois, os indicadores melhoravam de performance. E a gente criou um impacto na empresa que hoje a personagem faz um onboard na empresa. Então, olha que coisa, né? Que sacada. E aí é mais sacada ainda que eu quero dizer. Parabéns para esse RH que comprou a ideia. Entendeu? Porque o RH normalmente ele fala impossível. Eu não quero ferir a operação, isso não vai dar certo. Como é que a gente vai impor? E a gente falou, cara, acredita, vai dar certo. Eu fico até arrepiada de contar. E dava. Não dava, não estou falando porque deu, não, gente. É indicador, resultado. Então, que fantástico isso, né? Não, e eu acho que assim, o RH, o profissional de RH que não tenha essa sensibilidade, essa percepção e essa coragem, eu acho que tinha que repensar a vida e mudar de profissão, porque eu acho que assim, o RH que eu respeito, que eu admiro, que eu entendo, é aquela pessoa, porque a gente está falando, assim, para quem ainda não entendeu, o que significa R e H, por favor? Recursos humanos. Então, recurso é quando você gera uma forma de resolver um problema. Eu tenho recurso. E humano, eu não estou falando técnico, eu estou falando humano. Então, eu tenho que pensar em solução, eu não tenho que pensar no que é bom para mim. Se a solução para aquilo é deixar entrar e invadir, existe uma diferença entre o eficiente e o eficaz. O eficiente faz o que é certo. E o eficaz faz o que tem que fazer. E o RH, para mim, tem que ser eficaz. Sabe? É aquele que tem que fazer o que tem que ser feito. Porque fazer o que é o certo é aquele padrão. Agora, fazer o que tem que ser feito é, às vezes, rasgar o manual e fazer o que tem que ser feito para dar resultado. O profissional ele tem que comprar isso, né? Hoje eu tive uma conversa, né, com um diretor, e ele estava me contando da experiência dele, né, o tempo todo, ele estava falando. E aí ele falou assim, Márcia, às vezes eu venho com umas loucuras. E aí quando eu falo assim, né, para minha diretoria, todo mundo fala, caramba, né, não tem condição, porque é muito louco. Mas aí eu compro esse negócio, falo, vou fazer e dou a quem doer e ele vai. Então, assim, eu estou querendo dar uma dica aqui que o RH também tem que ter isso, tá? Ele tem que falar, gente, eu estudei para isso. Eu entendo de ser humano. Né? E se der errado, tudo bem, vamos aprender, porque o erro ele não tem que ser ruim. Né? Essa cultura que a gente, né, a nossa geração... E às vezes é uma percepção. Eu tenho uma palestra que se chama O que você quer ser quando crescer. E eu começo dizendo que eu queria ser empacotadora para presente. E eu me tornei uma empacotadora para presente, porque é isso que eu faço. Eu embrulho para presente. Eu tenho a maior satisfação de ver as pessoas rasgando o saco de presente, sabe? Então, eu acho que o RH é meio empacotador de presente. Com certeza. Então, eu acho que é isso. Nossa, adorei isso. E para ser isso, sabe? Você não pode ter medo de errar. A gente não acerta sempre. Agora, sabe aquele noivo que pediu para não tocar ou coisa? Sabe o que aconteceu no casamento dele? Os amigos se juntaram e pediram o microfone para fazer uma homenagem. Sabe o que eles fizeram? Começar, foi numa festa de Cuba Libre. E foi o máximo, foi o maior sucesso da fé. Às vezes, o que você não entrega de um jeito, ele acontece vem de outra forma. naturalmente de uma outra forma e vem tudo bem. Ai, meu Deus. Lucy, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Mais episódio de Conexão Cast. Queria agradecer muito a sua presença. É muito bom ouvir essas histórias, suas práticas. Agrandece? Não, engrandece. Também me deu bronca. Nossa, engrandece muito. A gente começa a pensar a perspectiva do RH de outras formas. Por isso que eu acho que é tão bom a gente ter pessoas de outras áreas além do RH trabalhando na conexão e agregando. Muito obrigado por estar aqui. E convido você a falar pro pessoal onde eles te acham nas redes sociais, como é que eles encontram a Lucy. Além de me achar na Conexão Talento, né?
que eu tenho o maior orgulho de ter. Aliás, eu devia ter tá aqui com o meu crachá aqui para mostrar. De ser hoje uma integrante da equipe da Conexão. Eu estou no Instagram, @lucidecache, né? E tô por aí, gente. Eu acho que assim, eu tô por aí, eu tô na rede social. Eu quero registrar aqui a nossa Marcele querida do marketing, sempre que ela me chama para gravar os vídeos. Eu me entrego na mão dela, porque se ela diz que é legal, eu confio. Eu também, Luci. Então, assim, eu tô por aí, assim, mas me acha através da Conexão. Tô lá na Conexão, me Você chama vai lá. fazer aquela última pergunta? Que última pergunta? Que sempre tem no final? Ah, da tem uma- mensagem. Porque ela fechou de uma forma para Tão bonita, então, né? Então tá bom. embrulhar para presente, não né? tem Fechou, como, né? né? Não tem como Pois superar. eu Tá tô bom, doida. fechado. Então Não tem eu como. acho que é isso. Se eu posso dizer, então, no final, é o seguinte: eu sou uma empacotadora para presente, eu sei que você tem um sonho de presente. A Conexão montou um setor lá que eu tenho caixas lindas, embalagens maravilhosas. Eu tô doida para embalar para presente todos aqueles sonhos que você quer abrir rasgando o papel. Chama a gente lá que a gente faz isso. Maravilha. Márcia, onde o pessoal te acha também? Conexão Talento. No meu Instagram também, Márcia HV Bastos. E é isso, gente. Adorei. Que Hoje foi bom. muito gostoso. Ó, no meu caso também, Lucas, @Lucas_Bianchini, também no Instagram da Conexão. E um recado muito importante. Amanhã temos um webinar gratuito com a Lucy sobre endomarketing. Ah, Lucas, mas vai ser a mesma coisa que do podcast? Não. Amanhã a gente vai entrar na prática, no como. Lucy vai revelar detalhes de como ela constrói essas experiências, de como que é o processo criativo. Vou entregar o ouro, né? Vai entregar ouro. Ela e Marcele vão estar lá ao vivo, tirando dúvida em tempo real. Ou seja, Então, marketing e endomarketing. exatamente. Só para vocês entenderem. Então, se você quiser aprofundar mais esse tema, aqui na descrição do vídeo vai ter o link para você se inscrever. Tem que se inscrever para você poder fazer parte amanhã do webinar. Fechado? Não, e fechando que nesse webinar a gente vai trazer. Se você quer fazer e vai querer aprender mais e quer investir nessa área para você se tornar um expert, não deixa de assistir não, porque vai ter novidade. Isso nesse aí. webinar. E eu fecho o programa agradecendo ao nosso patrocinador, H Niterói Hotel. Olha aqui, gente. Convido vocês a conhecerem o hotel, quem quer se hospedar, quem tá vindo aí para Niterói, Maravilhoso quem quer pra passar fazer um ações de dia. endomarketing, para fazer evento. uma mega Tem uma maravilhoso. piscina com uma vista. Exato, várias estruturas de evento aqui, pô, um auditório incrível, várias salas como essa, salas maiores de vista linda. Eu sugiro o espaço para quem quer fazer evento. Como profissional de evento, eu estou indicando, faço vários eventos aqui e acho que assim, é um lugar em Niterói. E Niterói é um lugar, se você não é de Niterói, venha para Niterói fazer evento, porque Niterói tem estrutura, profissionais e tem uma paisagem maravilhosa. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Foi um prazer. Beijo!